Olá para você de casa, do trabalho, Indaiatuba, Salto, Itu, toda a nossa região, Campinas, aqui Montemor, Elias Fausto, Vinhedo, Sumaré, gente, Hortolândia. Então, quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Santo André, que está nos assistindo aqui, porque nós estamos no canal 26, mas unindo o planeta pelo www.tvindaiá.com.br. Nosso programa também agora vai ao vivo durante a programação e depois fica lá no YouTube para você consultar a hora que você quiser. Ver um programa que já assistiu de novo, ver um que você deixou de assistir, enfim. TV Indaiá está no ar com o Papo Livre e aqui comigo a Noêmia Giatti Roncato, ela que é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui em Indaiatuba. Noêmia, obrigado pela participação no nosso programa. Obrigada a vocês dar essa oportunidade da gente estar falando do trabalho do Conselho em Indaiatuba. Vamos começar com a perguntinha básica. Como trabalha, o que faz o Conselho? Então, o Conselho, ele é paritário, né? Tem 8 pessoas do Poder Público e 8 da sociedade civil. E depois escolhe-se um presidente. Eu represento no Conselho a APAI, estou há 5 anos, e o nosso objetivo, o nosso trabalho é monitorar todas as leis, acompanhar as leis de preservação de direitos da criança e do adolescente em Indaiatuba. As que estão funcionando certo, as que não estão a gente tem que cobrar. Nós estamos sempre ligados com o Conselho Tutelar e também com o Ministério Público, né? Então, trabalha em sintonia. Em sintonia, todo mundo junto, preservando os direitos da criança e do adolescente, né? Muita gente fala que o ECA surgiu e o país não estava preparado, né? Porque é uma lei assim de primeiro mundo, né? Então, o ECA está funcionando, mas algumas coisas não funcionam, né? Então, você sabe disso, que, infelizmente, o Brasil não é um continente, né? Para você fazer tudo funcionar. Aqui em Indaiatuba, a gente não pode reclamar. O que, por exemplo, dá mais problema aí na hora da execução do Estatuto? Eu acho que o maior problema é o adolescente infrator. É isso. Esse é um problema grave. Essa questão de idade, se é para diminuir a idade penal, se não é. Então, eu acho que, atualmente, o maior problema é o adolescente infrator. Porque não tem onde pôr e se colocar, ele sai. Ele não fica, sai. Como é que é? E a lei protege, né? Protege muito. Muitas cidades, por exemplo, todo mundo com 40 para ter uma Fundação Casa. As cidades não têm Fundação Casa em todas as cidades. Manda para outra que tem, superlota, né? Então, você sabe, quando superlota, o trabalho já não é o mesmo, né? E toda a Fundação Casa, ela é conduzida pelo poder público, você sabe como que é, né? Não são todos que têm aquele perfil para cuidar desse adolescente. Mas uma Fundação Casa, por exemplo, ela não pode ter cela, não pode ter nada, como é que é? A Fundação Casa é uma casa mesmo, né? Uma casa, não é uma cadeia. Não é uma cadeia, é uma casa mesmo, eles vivem. Parece-me que até agora parece que foi permitido, se não foi, vai ser até visita íntima. Mas vamos combinar também que está uma festa, né? Porque ser bandido nesse país hoje em dia está muito interessante, porque o sujeito não vai preso. Se vai preso, manda dentro da cadeia. Se vai preso, manda dentro da cadeia. Quando ele sai, ele faz o que bem entende. Vai voltar para lá? Bom, vai voltar para o grupo. Quer lugar mais tranquilo para um bandido morar do que dentro da cadeia? O Estado protege ele. Aí de lá ele manda fazer o que fez lá em Florianópolis. Está fazendo. Está fazendo lá uma baderna. E o Estado protegendo o malandro dentro da cadeia. E agora no Paraná, né? E agora no Paraná. E aí, assim, o cara ganha 900, a família dele ganha 900 e poucos reais pelo auxílio reclusão. E o trabalhador que ganha salário mínimo não ganha 750 reais. Não ganha 700 e poucos reais. Então, eu vejo que é uma disparidade muito grande. O tratamento para o delinquente, para o bandido, para o marginal, ele acaba privilegiando uma parte da sociedade que continua transgredindo em detrimento da grande maioria que sofre as consequências. Né? Eu acho que a família, ela perdeu aquele perdeu o sentido da família, né? Porque a mãe trabalha, a nossa criançada toda é terceirizada, né?
O pai sai de um lado, a mãe sai do outro. Ela terceiriza para a escola. E a escola não tem que fazer educação, tem que ensinar. Ensinar, é exatamente isso. Então, você chama a mãe para reunião, não vai, né? Exatamente aqueles que tem problema na classe, que faz bullying com o professor, com o aluno, que não obedece, eles não vão na reunião. Se vão na reunião, já chegam já querendo brigar, né? Então, eu acho que o maior problema é o adolescente infrator. Porque também arranja emprego para eles estão o CREAS aqui, que toma conta deles. Arranja vaga na escola, porque é difícil um diretor querer um adolescente uma encrenca. Mas consegue a vaga, consegue emprego, consegue curso no educandário, no camp, eles não aparecem. Então, mesmo que o poder público esteja interessado em ajudar eles para ir para o caminho certo, a família não ajuda, porque o pai e a mãe deveriam exigir que esse filho vá. Porque o juiz não pode exigir. Não dá para o juiz também ficar em casa cuidando do cara, levar o cara para casa. Mas não adianta, ele não consegue. Não tem esse não tem como. Ele encaminha, mas se o adolescente não vai... O adolescente infrator é um grande problema para o país. E está aumentando cada vez mais, Sim, né? Porque sabe o que acontece? Eu vi uma entrevista recentemente, eles acham o máximo ser bandido. A referência dessa moçada hoje é ser bandido é legal. Quer dizer, na minha época de criança, a gente torcia pro mocinho, nunca torcia pro bandido. Queria ser xerife, agora não, todo mundo quer ser o bandido, quer ser o ladrão. E na verdade, eles não têm noção de parâmetros, né? De limites, né? Tudo pode. Tudo pode, se não vai na bala. Tudo pode. Eu acho que isso é uma coisa complicada, principalmente as grandes cidades estão sofrendo isso, Rio de Janeiro principalmente, o Rio de Janeiro o tráfico tá... E essas crianças que não trabalham, aí é aquela história... Como é que faz se a gente não põe essas crianças para trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade e... Eu também. Não tive problema. Eu acho que assim, meus pais exigiam que eu estudasse. Aí se eu tirasse nota baixa, o pau comia, né? Mas eu trabalhava. Então, assim, não vejo deformação de caráter de uma pessoa, de uma criança, porque ela vai trabalhar, vai aprender um ofício. Ela não pode ser escrava, mas trabalhar não tem problema. Não tem problema, não precisa trabalhar o dia inteiro, trabalhar meio período. Só para você ter uma ideia, a criançadinha da PAI, né, que tem o cognitivo bem inferior ao nosso, né? Você vê os que começaram a trabalhar, eu vou nas lojas, né? Eles estão bonitos. Quando eles estavam na PAI, só na PAI, eles não tinham assim, um aspecto bonito. Agora, cabelinho cortado, roupa bonita. Na verdade, brilha, né? Porque a autoestima dele aumenta. Mas eu vou lá, eu converso com ele, não parece que ele é deficiente. E ele não aprendeu a ler, mais ou menos. E trabalha bonitinho, limpo, bem arrumadinho. Quer dizer, eu acho que a autoestima deveria aumentar no adolescente que anda bonitinho, bem arrumado. Ganha o seu dinheiro para isso. Ganha o seu dinheiro. Mas eu acho assim, a família não está nem aí. Não está nem aí. Por exemplo, elas não olham a bolsa do filho todo dia, não ajuda. Eu sempre falo para elas, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, uma conversa com o filho não vai aumentar nem diminuir o seu tempo de fazer serviço, de trabalhar. Pode ser durante o almoço, pode ser... De noite um pouquinho, com quem você está andando, onde você vai. Esse negócio de levar no shopping e largar, com quem fica lá? Quem é o amigo do seu filho? Você deixa dormir numa casa? Quem mora naquela casa? Você conhece a família? Você conhece? Então, eu acho que esse negócio de terceirizar filho está acontecendo o que está acontecendo. Ontem eu vi na televisão... o Brasil parece que é o segundo país do mundo onde morrem crianças e adolescentes. Está só abaixo da Índia. Que a Índia é muito maior, a quantia a população é muito maior que a nossa. E está numa tanga também social que... Nós estamos chegando lá... Dá desgosto de ver. Então, por quê? É a criança terceirizada, né? Porque o pessoal antigamente morava em sítio, era pobre, não tinha o que comer, mas não matava, não roubava. Porque eu acho que o grande problema é largar essa criançada para ver televisão. Não tem que ter tal roupa, tem que ter... É o consumo, né? É o consumo. Eu conversava outro dia com a Alice Careta no programa aqui, justamente sobre isso. Ela que é lá da Irmã Dulce, né? Da entidade Irmã Dulce. Faz parte da nossa. Faz parte do conselho.
E a gente falava justamente sobre isso, que o consumo exacerbado, essa sociedade cada vez mais consumista, né, está provocando o que está provocando, a seca que nunca se viu em 80 anos. Esse calor, segundo a NASA, o calor que nós estamos enfrentando aqui, é o maior aumento de temperatura no planeta desde 1800 e bolinha, quando começou a ser medida a temperatura no planeta. E isso é porque eu estava ouvindo rádio agora, já não se consegue mais combater o desmatamento na Amazônia. Eu vi agora. Está sob o Grand Prix descobriu. Está descontrolado. Por quê? Porque tem quem compra madeira aqui embaixo e compra baratinho. Então, assim, compra caro aqui, pega barato lá e precisa fazer pasto. Faz um mês mais ou menos, eu encontrei um casal no aeroporto. A gente se cruzou, que eles estavam indo para a terra deles lá, eles estão lá dessa região de Goiás lá. Ele mesmo falou, agora não tem mais nada, eu só tenho pasto. Eu falei, ele falou, não, porque antes eu cultivava, né? Agora, por causa do boi, eu cortei tudo, não tem um pau de pé. Falando aquilo com um certo orgulho, que na terra dele, que era grande, eu não me lembro agora, mas é uma terra grande, não tinha mais um pau de pé. Ou seja, não tinha uma árvore. Que quando ele chegou lá há 15, 20 anos, aquilo era uma mata só, que foi devagarzinho, ele foi indo, que hoje não tem mais nada, só tem gado. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, olha que o cara se gabando, riquíssimo por sinal, de ter gado e muito dinheiro e acabou contribuindo para acabar com o planeta. Então, assim, eu vejo um consumo exacerbado, uma propaganda intensa pelo consumo, uma sociedade cada vez mais consumista, destruindo o planeta. E aí nós estamos com dois problemas. Nós estamos com essa coisa da violência que está fora de controle. Fora de controle. A violência está fora de controle. E o planeta está mostrando para a gente que ele está se sentindo magoado. Magoado. E nesse caminho vai a criançada, porque como eles assistem muito televisão, eles têm revista, eles têm a internet, todo mundo tem internet hoje. O Facebook, e eles ficam... Olha, eu tenho ido em palestras, encontros, e não é criança, hein? É tudo gente já que trabalha, já defendendo a criança e adolescente. O palestrante falando lá e eles aqui. Quer dizer, eles não estão, eles saíram da onde eles estão trabalhando para representar a cidade, para assistir uma palestra, mas aqui. Eles não estão prestando atenção no que está falando. Eu ia falar a nossa produtora aqui, porque ela estava ali também, eu só não... Então, eu acho assim... E, na verdade, a internet, ela, como a gente consegue levar ela para qualquer lugar através do smartphone, né, do telefone, ela realmente, quando a pessoa percebe, ela está involuntariamente, já está ali. E a criançada está assim. E como não tem discernimento, vai... A criançada está assim. Por exemplo, aqui em Indaiatuba, um jovem que vai para a Fundação Casa, quando ele volta... às vezes, ele não é bem tratado, né? Porque ele foi para a Fundação Casa, já é discriminado. Se não tiver um tratamento, ele vai voltar. Dificilmente você recupera quem vai para a Fundação Casa. É um caminho sem volta. Eu estou conversando aqui, gente, com a Noêmia Roncato. Ela é do CMDC aqui de Indaiatuba. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto. A gente continua batendo um papo aqui sobre criança e adolescente. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, hoje falando sobre criança e adolescente. Estou aqui com a Noêmia Roncato. Noêmia, a gente estava falando dos descaminhos dessa criançada, né? No primeiro bloco a gente estava falando que um dos grandes problemas é o adolescente infrator. E quando ele vai para uma Fundação Casa, quando ele volta, eles começam a sofrer discriminação. E aí é aquela história, né? É aquela história. Ele vai é difícil de você recuperar. Reintegrá-lo novamente. E às vezes a gente, o pessoal do CRAS, que trabalha com isso, conversa com o pessoal da Fundação Casa, né? Que a criança está boa, está melhor, né? E tenta encaminhar, mas não consegue, né? Da mesma maneira que não consegue recuperar o preso, o menor infrator também vai para o mesmo caminho. Né? Hoje eu estava ouvindo agora uma das questões que está sendo discutida, inclusive, que é uma proposta do candidato Aécio Neves, é terceirizar o sistema prisional. Ou seja, passar para a iniciativa privada, construir e administrar presídios, porque o Estado não tem mais condição. Aí, isso é um ponto extremamente polêmico, né? Porque aí vem o pessoal, os adversários dele, e dizem o seguinte, aí vai ser a institucionalização do crime, que na verdade já está institucionalizado faz muito tempo. Porque assim, quanto mais bandido, mais criminoso estiver preso, mais eu faturo.
acho essa questão um pouco bem mais fantasiosa do que qualquer outra coisa, porque é aquela história, o Estado não está dando conta, ele tem que dar um jeito, alguma coisa tem que ser feita. Né? E hoje as cadeias são depósitos de gente, os caras são tratados de uma forma que não agrada a eles, e está vendo as rebeliões que está acontecendo, Paraná e coisa ali e tal. E lá dentro vira como é que chama? É uma panela, como eu disse também no primeiro bloco. Aquilo ali, o Estado acaba protegendo a cúpula da bandidagem que está ali presa e os soldadinhos do lado de fora fazem as arruaças. E aí como é que faz? A criança acaba achando isso bonito e entrando. Nós fazemos no CMDCA bastante campanha, né? No começo do ano, a primeira campanha nossa é para arrecadar fundos, né, do imposto de renda. Em vez de mandar o dinheiro para Brasília, você deixa aqui em Indaiatuba. Como é que funciona esse sistema? Até 30 de dezembro, você pode depositar a empresa 1% e a pessoa física 6%. Agora, naquela época que você vai fazer o imposto de renda de março a abril, a pessoa física chama reajuste do imposto de renda 3%, pessoa física. E você pode, nesse que você vai fazer em março, já sai o DARF. Quando você termina, para você ele já imprime o DARF, mas só pode direcionar ou destinar quem faz o imposto de renda completo, porque o simples não dá. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas esse ano... E ele tiver imposto a pagar ainda. A pagar. Tá. E este ano o CMDCA conseguiu arrecadar 1 milhão e distribuiu para as 18 entidades. Você pode falar, 2% do que Indaiatuba tem para deixar aqui, só 2%. Nossa. Então, a gente fala é pouco, mas você não imagina o bem que tem feito. A diferença que faz. Eu estou no CMDCA desde 2002. Não recebia, não tinha contribuição que pudesse destinar. A gente começou a receber em 2000, começamos a trabalhar em 2005, mais ou menos, a receber. Existem as entidades antes do CMDCA e depois. Elas cresceram muito. Elas, como tem oportunidade de dar cursos, né? As entidades vão aprendendo, né? Então, a gente permite 2, 3 cursos por ano para as entidades. Não, os presidentes geralmente não vão, mas vai o pessoal da administração, as assistências sociais, os funcionários. Então, dá essas capacitações. E a prefeitura também dá. Então, o pessoal vai crescendo. E ele crescendo, ele vai cuidar melhor da criança e adolescente no município, né? Quantas entidades nós temos hoje que cuidam das crianças aqui? 18 certificadas, mas existem algumas que não são. Só que não pode existir na cidade nenhuma que não seja certificada. E como é que faz essa certificação? Vai até o CMDCA, né? A gente dá uma lista de documentação e nós temos uma comissão, né? O CMDCA é constituído por várias comissões, né? A comissão de violência, a comissão de acolhimento, que são as crianças que vão para a BID e o consular, que ficam acolhidas, e tem a comissão de projetos e de análise de projeto, análise de documentos, que a gente vê toda essa documentação, a gente visita se ela pode ser certificada e vai ajeitando, até que às vezes demora 4, 5 meses para eles se ajeitarem. Por quê? Porque o local também tem que ser digno, adequado para receber a criança e adolescente, né? Então, tem algumas que não conseguem, nem fazem. E a gente está fazendo assim, conforme a gente vai vendo que não tem, nós mandamos o Conselho Tutelar visitar e mandamos para o Ministério Público, porque nós não temos essa condição. Certo. E o Ministério Público que faz o que ele quiser. Se ele quiser que feche, ele exija que se adeque. E você não tem que fechar, entendi. Como aconteceu com a Casa do Caminho. Ah, entendi. Então, na minha gestão, só teve problema com a Casa do Caminho e fechou, né? Então, o pessoal falava que o poder público não teve, por causa de má gestão e má funcionamento, muito problema, e então por isso que fechou. Mas a gente nunca fechou. Geralmente a gente coloca na UTI, e a gente vai ajudando ela a se reestruturar, porque, Jair, um local onde você tem uma criança ou adolescente que vai... Porque fala, em Indaiatuba não tem criança que tem fome. Isso é conversa mole. Tem criança que passa fome. Ah, mas na casa dele tem cesta básica. Mas a mãe dele não faz.
certo? Tem, mas não faz. Então tem, mas não tem. Mas ele tem fome. Certo. Então, a partir do momento que ele tem fome, ele tem fome. Ele está com fome, ele pode sair na rua, bater em um, roubar, tirar, entrar no supermercado, porque ele tem onde fome. tudo começa. Não é? Então, ele estando dentro de uma entidade, ele vai para a escola, depois ele vai na entidade, no horário inverso, ele às vezes faz a lição, ele, por exemplo, aprende a tomar higiene, tomar cuidado. E também é uma formação na criança. Por exemplo, o pessoal ensina limite, ensina educação, ensina, geralmente não fala assim de uma religião, mas fala de um Deus. A criança precisa ter noção de alguma coisa. Então, eu tenho muito orgulho das 18 entidades. Todas elas fazem um trabalho lindo. Olha, eu converso muito, saio para a rua. Outro dia eu estava num médico, uma senhorinha não sabe ler e escrever, não sabe ainda, tem 4 filhos. Ela chegou em Indaiatuba, viu que o filho ficava na Morada do Sol, no meio de uma turma, ela já foi procurar, pôs no campo o primeiro. Os 4 são engenheiros, o último está formando agora, os 4 passaram pelo campo. Não ficaram na rua. Pois é. Então, a lei do aprendiz, você pode procurar tanto o camp, agora tem o CIE, que funciona aqui em Anguera, tem o campo e tem o educandário. Procura lá. Saiu está começando a terminar o primeiro grau, já começa a ver, porque eles dão um curso, o educandário pega de 11 anos para começar a ensinar. Entendi. Já fica lá o meu período. Tá. Então, a criançada já começa a sentir que a gente tem normas e direitos e deveres. Então, existem programas para essas crianças não ficarem na rua? Ah, tem. Todas essas 18 entidades, são 3 que são de deficientes, né? A PAI, Service e ASP. As 15 outras são para horário inverso. Ah, não, e 2 que são acolhimentos. Mas só que a BID faz as 2 coisas, entendi, né? Então, só um é acolhimento. Então, Manaém faz isso, Anaí faz isso. Olha, Anaí é a criançada da rua lá do bairro Santa Cruz. Santa Cruz. Era boca de fumo, né? Ali era complicadíssimo. A Guará, lá no Oliveira Camargo, problema. O Manaém, no Tancredo Neves, problema. Criançada tem onde ficar. O Bolha também está pegando criançada do Tancredo. Então, horário inverso, e você conversa com a criança. Por exemplo, eu conversando, então, mas é tão gostoso, eu converso tanto com o meu professor de esporte, eu converso tanto com o meu professor de não sei o quê, eu tenho com quem falar, né? Porque não tem pai e mãe em casa, ele acaba... Tem que ter esse apoio, essa figura. Ele tem uma figura quem ele se projeta. Referencial. Uhum. Então, essas 18 entidades são muito importantes. Em Indaiatuba, já falei, vivo falando, não seria nada bonita, maravilhosa, se não tivesse essas 18 entidades. Porque eles fazem um trabalho bonito. Faz a diferença. Faz a diferença. E a gente visita, a gente fiscaliza, o dinheiro que vai lá todo presta conta. Se você, do imposto de renda, se você não usa, você tem que devolver, tem o prazo certo. Então, ajudem, gente. No que você puder. Eu falo assim, esse pessoal que mora em condomínio, arrecada roupa. Não precisa você ser um voluntário dentro da entidade. Você é um voluntário, assim, que ajuda esporadicamente. Ajunta a roupa do pessoal lá, escolhe uma, escolhe outra. Todas têm. Se não tem pichincha, tem a criança que precisa de roupa. Uhum. Então, é uma maneira da gente estar mudando o mundo. Porque se nós não investirmos nas nossas crianças e adolescentes de agora, que é o futuro do nosso país... Vai ficar cada vez mais complicado. Isso que nós estamos falando hoje vai ser fichinha. Fichinha. Então, eu acho assim, o Conselho da Criança e Adolescente, a gente tem trabalhado muito. A gente faz palestra, por exemplo, nós fazemos do bullying, né? Todo ano nós fazemos do bullying, todo ano nós fazemos da violência. Da violência doméstica. Tudo. Vem sempre para falar professor, funcionário, pai, mãe. Nós fazemos a da Adriana Albuquerque, que vai ser agora dia 24. Ela é uma palestrante de Brasília. Ela é top mesmo, viu? Ela vem assim porque ela tem muito carinho pelo CMDCA de Indaiatuba, mas ela vai falar sobre educadores de alta performance, né? Uhum. Você, quando termina a palestra, não dá vontade de ir embora. Ela
envolve você de uma certa maneira, e essa aqui são para os pais, para as mães, para os educadores. Agora nós vamos ter dia 30 o fórum da Lei do Aprendiz. Esse é interessante, porque que vem? Vem os fiscais do Ministério Público. Trabalho. Então, eles veem as empresas que têm a cota e que não estão seguindo a cota. Lá vão as nossas crianças da Lei do Aprendiz. Entendi. Que não vão ficar na rua. Então, um período ele fica na empresa, um período ele fica na escola e um período na entidade. Ele não tem tempo de ficar na rua. Certo. E nós temos 3 agora aqui em Indaiatuba. O Educandário está com 580, 590 crianças e adolescentes. Fora o que eles dão de aula para os pais. O Camp também tem bastante. Então, o nosso trabalho é esse. Quem quiser entrar em contato com o CMDCA de Indaiatuba, como é que faz? Nós funcionamos na Câmara Municipal, no primeiro andar. O nosso telefone é 3885-7700, ramal 7753, falar com a Tânia. Tá certo. Então, quem quiser saber mais informações, é só procurar pelo CMDCA lá na Câmara Municipal, fica na rua Maitá, 1197, se eu não estou enganado. 1197. Né? Se não mudou... 1167. 1167, que é ali atrás do fórum. Então não tem como errar. Andar. No primeiro andar, procurar a Tânia é a secretária, e eu, por enquanto, sou a presidente. Mas falar para os pais... Gente, converse com seus filhos, pelo menos 15 minutos. E se vocês puderem encaminhar para uma entidade, encaminhe. Porque lá ele está livre, né? Você está sossegado. E se não tomar conta, o tráfico toma. Toma mesmo. Nêmia, obrigado pela participação. Obrigado Volte outras vezes para a gente falar mais sobre o CMDCA, esse trabalho importantíssimo para a nossa cidade. E a gente se vê no próximo encontro. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Até lá, fiquem com Deus e muita paz. E eu muito obrigado por vocês permitirem isso para nós. Obrigado a você. Tá.